Olá, queridos! Mais uma vez aqui facilitando o conhecimento. Vambora? Hoje vou começar diferente. Vou fazer a seguinte pergunta: qual é a cara do brasileiro? Vocês já pensaram? É até difícil de responder, porque o brasileiro é um pouquinho branco, um pouquinho negro, um pouquinho indígena. Somos resultado de uma miscigenação de 3 principais grupos étnicos: o branco, o colonizador, o negro, que foi trazido de forma forçada para ser escravo, e o indígena, o nativo que vivia no Brasil antes da chegada dos colonizadores. Mas o que significa dizer que somos miscigenados? Significa que somos um povo muito misturado. Eu acho que foi daí que surgiu aquela frase: tudo junto e misturado. Temos sangue negro, branco e indígena, o que torna a nossa cultura bastante diversificada. Da miscigenação das principais etnias surgiu o mulato, o caboclo e o cafuzo. A nação brasileira foi gerada através da mestiçagem, e negar a existência que o Brasil é um povo mestiço é negar a própria nacionalidade. Os imigrantes contribuíram para a formação do povo brasileiro. Historicamente falando, o povoamento do Brasil esteve ligado à expansão marítima europeia e ao tráfico negreiro. Com a proibição do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, iniciou-se um período de escassez de mão de obra para trabalhar na lavoura. Com a abolição da escravatura, houve um aumento significativo do fluxo migratório, porque anteriormente à abolição, os imigrantes tinham medo de se tornarem escravos. Muitas famílias europeias se instalaram no sul e sudeste do país e foram estimuladas pelo governo com doações de terra ou para trabalhar nas lavouras de café, sendo a mão de obra assalariada em substituição dos escravos. No sul do Brasil, é comum encontrarmos uma população branca, de cabelos lisos, olhos claros, herança essa trazida pelos imigrantes europeus. Inicialmente, os portugueses que vieram ocupar o Brasil não eram gente boa assim como se pensavam. Eram pessoas indesejáveis que cumpriam alguma pena, pois ninguém queria sair da metrópole com toda a regalia para vir para a colônia desbravar. Com a descoberta de ouro no século XVIII no Brasil, o número de imigração portuguesa aumentou expressivamente, provocando até mesmo falta de mão de obra no campo em Portugal. A corte portuguesa então começou a restringir a vinda desses imigrantes para o Brasil. No final do século XIX, devido à recessão, muitos italianos vieram para o Brasil com o intuito de fazer a América. Eles se dedicaram ao cultivo de café no Sudeste, e quando o café entrou em crise, foram aproveitados na indústria, já que conheciam o processo industrial. Outros italianos dedicaram-se ao cultivo das uvas. Em 1908, chegou no Brasil o primeiro navio contendo imigrantes japoneses. Depois disso, eles passaram a fazer parte da nossa sociedade. O início da era Meiji fez com que muitos japoneses perdessem suas terras e se endividassem. Sem ter como sustentar sua família, acabavam migrando para as cidades, e as cidades foram ficando cheias de trabalhadores miseráveis. A solução foi vir para o Brasil, já que o Brasil necessitava de mão de obra. Os japoneses se dedicaram inicialmente à agropecuária e mais tarde ao comércio e à indústria.